Olá, pessoas interessadas na descrição matemática da realidade objetiva. Hoje nossa aula será sobre eletrodinâmica, esse ramo da física aí que é responsável pelo estudo do comportamento de cargas em movimento, tá? Quando eu falo cargas em movimento, eu já posso pensar nitidamente aí na chamada corrente elétrica, tá? Que a gente pode lembrar aí de uma descarga elétrica que acontece na atmosfera na forma de raios. Por que acontece essa descarga elétrica? Você tem ali superfícies, né? Seja a superfície da Terra ou então uma nuvem que tem uma diferença de potencial em relação à Terra, e aí você observa a ruptura de elétrica do ar. O ar aí acaba sendo ionizado por tal descarga elétrica e você tem a chamada corrente elétrica. Então essa corrente elétrica, ela é definida aí como um movimento ordenado de cargas elétricas. Tá? E vocês vão entender por que eu estou falando cargas elétricas e não somente elétrons. Como nós já havíamos falado na eletrostática, poxa, quem se move lá não é os elétrons? Isso. Mas onde vai ocorrer isso aqui na eletrodinâmica? Nos chamados condutores sólidos. Como, por exemplo, aqui, ó, esse meu circuito elétrico aqui, ó, formado por fios condutores, ó, aqui tá ilustrado, ó, fios condutores, certo? Uma lâmpada chamada lâmpada quente, né? Aquela lâmpada mais antiga que vai fazer o meu papel de resistor, representado aí pela letra R, tá? E aqui nós temos um caráter importantíssimo aqui, ó, para que exista a corrente elétrica. A gente tem que ter uma fonte de tensão. Recordam disso? Nada mais é do que uma diferença de potencial aqui, ó. Então, fonte de tensão que me promove aí no circuito uma diferença de potencial, tá? E aí vai ser representado pela letra U, correto? Tranquilo, então, aqui, ó. E outro caráter importantíssimo aqui para a existência da corrente elétrica é que esse circuito seja fechado. Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas isso daqui é uma chave, é um interruptor. E essa chave está fechada aí, permitindo a existência aí da corrente elétrica que os elétrons aqui no caso dos condutores sólidos percorram aí esse circuito, certo? Claro que na maioria das vezes nós não vamos se deparar com um circuito dessa maneira. A gente vai estar analisando aí uma representação desse circuito. Como que seria essa representação aqui, ó? Vou mostrar para vocês uma representação esquemática mais simples. Primeiramente, a gente representa a fonte de tensão por duas barras paralelas, tá? Uma menor que a outra. Por quê? A maior ela vai indicar o terminal positivo, tá? E a menor o terminal negativo. O fio condutor por retas, tranquilo? Por linhas, né? Traçados. E aí nós temos a chave seletora representada dessa maneira aqui, ó. Vou desenhar uma chave aberta, aí não vou ter a corrente elétrica. E meu resistor ali, né? No caso, essa minha lâmpada quente, ele é representado dessa maneira. Tranquilo? Só para recordar aqui, pessoal, que a fonte de tensão, né? A minha DDP aqui, ela é dada em volts no SI, ó. Importantíssimo. Tá. Mas como que se dá então essa corrente elétrica? Primeiramente, quando você tem esse circuito fechado, estabelecido essa diferença de tensão aí, essa diferença de potencial no circuito, nós temos aí um campo elétrico intensificado nesse condutor. E se você recordar da definição de um condutor, ele tem a presença de elétrons livres. E esses elétrons vão ficar sob influência desse campo elétrico. Ou seja, cada elétron livre desse condutor irá sofrer uma força elétrica e, portanto, aí que eu terei o movimento dessas cargas. Se fosse possível eu visualizar esse interior aqui, como se eu desse um zoom aqui no interior desse fio, nós viríamos uma situação mais ou menos assim, ó. Vamos pensar que esse daqui seria o meu fio,
claro, ampliado, tá? Você tem nas extremidades, a seguindo a orientação desse circuito aí, a diferença de potencial, né? Então, do lado seria um terminal positivo, do outro negativo, tá? Isso promoverá aí a existência de um campo elétrico no interior desse meu fio condutor. Então, aqui eu estou representando as chamadas linhas de força, certo? Meu campo elétrico aí, tá? Então, pensa aqui, ó. Cada elétron livre no interior desse meu fio condutor sentirá a presença desse campo elétrico por meio da ação de uma força elétrica. Olha aqui, correto? Força elétrica agindo aqui, ó, representada nesses vetores aqui, ó, tá? Então eles vão começar a se deslocar. Esse deslocamento ordenado que me constitui a corrente elétrica. Tranquilo? Só uma característica muito importante aqui, pessoal. Vocês estão observando aqui que o sentido do movimento desses elétrons aqui é no sentido contrário ao campo, né? Claro, devido à ação da força elétrica. Só que, por meio de representação, nós iremos representar aí, seria por meio de convenção, digamos assim, né? Seria um sentido convencional da corrente elétrica, que seria no mesmo sentido do campo elétrico. Então a corrente elétrica aqui estaria representada dessa maneira, tá? Então, sentido convencional, que é o abordado aí nas representações, é o mesmo sentido do campo. Olha aqui, a corrente elétrica representada pela letra I. Então, ó, sentido convencional seria o mesmo do campo elétrico, ou seja, do positivo para o negativo, certo? Tá, mas como que nós determinamos aí quantitativamente essa corrente elétrica? Como que a gente vai calcular essa corrente elétrica? Torne-se válido aqui uma associação, uma representação em termos de um fluxo. A gente pode pensar até num fluxo de água no interior de um cano. Para nós analisarmos quantitativamente essa água escoando no cano, a gente pode falar em termos da vazão, certo? A quantidade, o volume de água que sai num determinado tempo. Aqui a gente pode pensar da mesma maneira. Vamos supor que você delimitasse aqui uma área transversal, aqui uma secção transversal, e aí você contasse a quantidade de carga elétrica, né, a quantidade de elétrons que passavam no determinado tempo. Pronto, você determinou aí a intensidade dessa corrente elétrica. Olha aqui, ó. Então, como que eu calculo a intensidade dessa corrente elétrica? Intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga, né, que passa nessa secção reta aí. Então a corrente elétrica é representada pela letra I, novamente, ó. É a quantidade de carga, ou a carga total que passa naquela área, dividida pelo tempo. Tá? Simplesmente, como se fosse a analogia aí com o volume de água pelo tempo, tá? A unidade, importantíssimo aqui, ó, unidade no SI dessa corrente elétrica. Bom, se você recordar, a unidade de carga elétrica, tá? Vai ser o quê? Coulomb. Unidade de tempo no SI, segundo. E aí você tem definida como unidade de corrente elétrica, o ampere. Ok, essa corrente aqui, como nós já falamos, foi definida aí, ó, dentro de um condutor sólido, que seria o nosso fio condutor aqui. Mas é possível também que a corrente elétrica seja estabelecida no interior dos chamados condutores fluidos, que seria nada mais do que um líquido ou então um gás. E aqui sim que nós podemos falar de partículas portadoras de carga. Que partículas seriam essas, hein? Partículas portadoras de carga, tá? O que seria isso? Dá uma olhada aqui. Vamos supor que você tenha aqui uma solução eletrolítica. Ah, eu não sei como faz uma solução eletrolítica. Pega um pouco de sal, exatamente, cloreto de sódio, olha aí, o NaCl, e
e coloca aí numa quantidade de água. Você vai ter a dissociação iônica, ou seja, a formação de íons aqui, ó. Vai quebrar a ligação iônica, então você vai ter o Na+ e o Cl-, que nada mais são do que íons, portadores de carga. Estabeleça nessa sua solução aqui eletrolítica uma diferença de potencial, ó, com a introdução de 2 eletrodos. Olha aí. E aí você tem um circuito fechado e, portanto, movimento de cargas, ou seja, você tem a formação de uma corrente elétrica. Qual que é o sentido dessa corrente elétrica? Sempre do positivo para o negativo. Então aqui você teria um eletrodo positivo do lado esquerdo, ó, seguindo a orientação aqui da minha fonte de tensão, né, da minha bateria, e um eletrodo negativo do lado direito. Portanto, o sentido adotado da corrente elétrica convencional seria do positivo para o negativo. Outro fator importantíssimo aqui, ó. A corrente elétrica é sempre positiva, tá? Então aqui, como nós vamos definir a intensidade dessa corrente, o que nós faremos aqui, ó? Você tem tanto cargas positivas quanto negativas se movendo, mas a corrente total, digamos assim, ó, é a soma da corrente formada por cargas positivas e a soma da corrente formada por cargas negativas, mas sempre trabalhando em módulo, tá? Então aqui também a gente poderia definir aqui, ó, colocar aqui como a definição o módulo da carga, tá? Então a gente faz essa interpretação aí, tranquilo? Algo importantíssimo aqui, o que me promove essa corrente elétrica no interior do condutor? Nós temos aí um efeito muito importante no nosso dia a dia, que é o chamado efeito Joule. O que seria esse efeito Joule? Nada mais é do que a conversão de energia elétrica por meio da passagem de corrente elétrica, claro, num condutor, energia elétrica sendo transformada em energia térmica, ou seja, em calor. Onde que você presencia isso claramente? No chuveiro da sua casa. Por meio da resistência elétrica, você tem essa transformação, o efeito Joule, tá? Energia elétrica sendo convertida em energia térmica, algo muito ressaltado aí nos vestibulares. E outro fator importante, que ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então ele depende aí, quanto maior a corrente elétrica, maior a possibilidade de você ter o seu efeito Joule. E como você está falando de calor aqui, a gente pode associar isso em termos de uma potência elétrica. Como que seria isso? Vamos pensar exatamente na ideia do fio condutor, tá? Então imagine isso daqui, ó, como pedaço aqui do meu fio condutor, certo? Como se eu tivesse dado aquele zoom aqui, ele está submetido a uma diferença de potencial. Então vamos colocar aqui do lado esquerdo como se fosse um potencial positivo, do meu lado direito o potencial negativo, tá? Então no interior dele você vai ter então a diferença de potencial estabelecida aqui. Então no interior dele você vai ter o campo elétrico estabelecido, as linhas de campo aqui. Opa, olha aí, seguindo a orientação do positivo para o negativo sempre. E aí, como nós já discutimos, você vai ter as cargas elétricas aqui, os elétrons livres no interior desse meu condutor, sobre a ação da força elétrica, contrária ao campo. Ou seja, você vai ter um movimento dessas cargas aqui no interior desse condutor. Exatamente esse movimento, essa energia cinética que produz esse meu calor, essa minha energia térmica aí, tá? E se a gente relacionar isso com o tempo, nós temos uma ideia de potência, tá? Então, como que você tem esse movimento? A variação da energia cinética aqui, ela está relacionada com o quê? Se vocês recordarem pelo teorema da energia cinética, olha aqui, pelo teorema da energia cinética, a variação da energia cinética é provocada pelo trabalho de uma força resultante. No caso aqui, a força elétrica, tá? Ok. Como que a gente pode definir então a ideia da potência elétrica? Vai ser o módulo do trabalho dessa força elétrica
dividido pelo tempo. Tranquilo? Ok. Se vocês recordarem aqui, ó, o trabalho da força elétrica é dado pelo quê? Pela carga elétrica vezes a diferença de potencial. Ou seja, vezes o meu U ali. Então o trabalho da força elétrica vai ser essa quantidade de carga total que está passando ali, vezes essa diferença de potencial nas extremidades do meu condutor. Então, substituindo essa relação aqui, eu vou ter a potência elétrica, né, dado aí pelo módulo aí da variação da carga no condutor, vezes essa diferença de potencial, correto? Opa. Dividido aí pelo tempo. Olha quem está aqui. Quem que é a carga dividida pelo tempo? Nada mais é do que minha corrente elétrica. Então é aquela famosa formulinha aí, ó, do π, a potência elétrica, que está associada com o efeito Joule, é igual ao produto da corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Lembrando que a unidade de potência é o watts, chamado Joule por second. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje foi só.